Fala galera! No vídeo de hoje, vamos analisar as últimas movimentações e estratégias militares no campo de batalha da Ucrânia, onde a Rússia continua a tentar avançar, mas também enfrenta perdas significativas. Desde o aumento no uso de Ladaniva pelas tropas russas, até os ataques devastadores de drones ucranianos e até o apoio da Coreia do Norte a Putin, este vídeo está repleto de atualizações importantes e detalhes inéditos que você não vai querer perder. Vamos lá! Vamos começar com um ponto interessante e até curioso: o Ladaniva. Para quem não conhece, o Ladaniva é um modelo de carro 4x4 fabricado pela Rússia desde os anos 70. Ele é conhecido por sua resistência e capacidade de enfrentar terrenos difíceis, o que o torna ideal para regiões rurais e mais isoladas. Originalmente, ele foi projetado como um carro utilitário, mas o que é surpreendente é o fato de que, durante o conflito na Ucrânia, as forças russas estão cada vez mais utilizando o Ladaniva em suas operações militares, especialmente nas unidades de assalto. Mas por que isso está acontecendo? A explicação é simples. Há uma escassez de veículos militares mais pesados e especializados, como o famoso Bukanka, que é um veículo de transporte russo tradicionalmente utilizado pelas forças armadas. A falta de veículos adequados nas linhas de frente tem forçado a Rússia a adaptar opções civis, como o Ladaniva, para transportar tropas e suprimentos. O problema é que, embora esses veículos sejam bastante resistentes, eles não possuem o nível de proteção e blindagem que os veículos militares tradicionais oferecem. Isso significa que, ao invés de veículos blindados como os BTRs ou MTLBs, os russos estão tendo que confiar em veículos comuns, o que coloca as suas tropas em risco maior, sem contar que o Ladaniva não é projetado para enfrentar armas mais pesadas. Olá, seja muito bem-vindo ao Fronte Brasil! A presença crescente do Ladaniva nas linhas de frente pode indicar uma crise na logística militar russa, o que pode comprometer a capacidade de operação das tropas e afetar negativamente sua eficácia no campo de batalha. Isso demonstra como, mesmo em um conflito de grande escala, veículos civis podem ser usados em combate quando os recursos militares estão em falta, algo que pode ser uma vantagem para os ucranianos, que estão sendo cada vez mais assertivos nas suas defesas e estratégias. Enquanto a Rússia tenta recuperar a iniciativa, ela continua a sofrer derrotas. No direção de Pokrovsk, uma tentativa fracassada de tomar a vila de Kotlin foi destruída pelas forças ucranianas. O 425º Regimento de Assalto Separado, Skala, fez um trabalho brilhante, neutralizando as forças russas antes mesmo que elas chegassem perto da cidade. E como conseguiram isso? Diversos tipos de armamentos e táticas, causando enormes danos ao equipamento e às tropas russas. Isso mostra uma vez mais como a Ucrânia está dominando as técnicas de defesa territorial. Em outra operação impressionante, os drones da 3ª Brigada de Assalto se destacaram mais uma vez ao transformar o equipamento russo em cinzas. Eles destruíram Kamaz, Ural, BMP-2 e até um tanque, levando tudo à destruição, junto com suas tripulações. Não é só a tecnologia de drones em si que é impressionante, mas a precisão com que eles atingem os alvos, sem perder tempo em ataques improvisados. A guerra dos drones nunca foi tão relevante como agora. Outro exemplo da eficácia das tropas ucranianas vem do Black Swan, uma unidade de drones que capturou o exato momento em que tanques ucranianos do 225º Batalhão de Assalto atacaram uma posição russa. Eles conseguiram eliminar até 10 soldados russos em um único ataque. A precisão e a rapidez com que essas unidades de assalto ucranianas estão atuando é algo impressionante, e a inteligência militar está sendo vital para esse tipo de ação rápida e letal. Mas claro, a guerra não é feita apenas de vitórias. A Rússia também está revidando. Durante a noite, até 19 mísseis russos foram lançados contra a região de Poltava, visando instalações de extração de gás. A Força Aérea Ucraniana afirmou que interceptou parte desses mísseis, mas ainda estamos aguardando a confirmação final dos números. Os ataques à infraestrutura energética da Ucrânia seguem como uma das táticas mais comuns da Rússia,
enquanto busca interromper a produção e as linhas de abastecimento do país. E como se não fosse o suficiente, temos um testemunho direto de um soldado russo que revela as consequências devastadoras de uma tentativa de assalto fracassada. Em uma gravação, ele fala sobre a destruição generalizada, os caídos e o equipamento destruído espalhado pelas estradas. A imagem de um campo de batalha coberto de destroços é uma triste lembrança das pesadas perdas russas. Em Urazovo, na região de Belgorod, mais um ataque bem-sucedido aconteceu. Um FPV drone destruiu um veículo militar russo, identificado como um ponto de acumulação de tropas e materiais. Esses drones, cada vez mais usados pelos ucranianos, têm sido uma parte crucial da estratégia de guerra, proporcionando destruição precisa e com um custo muito menor em comparação com ataques aéreos convencionais. Em uma ação bem-sucedida perto de Lyman, a 63ª Brigada Ucraniana destruiu um raro lançador de foguetes RBU 6000 Smerch II, montado sobre um caminhão Ural. Este equipamento russo, que pode disparar foguetes de alta potência, é uma peça-chave nas estratégias de ataque a longas distâncias da Rússia. A destruição do Smerch II não só representa uma perda significativa para o exército russo, mas também mostra a crescente sofisticação das forças ucranianas em detectar e neutralizar essas ameaças antes que elas possam ser usadas. Enquanto isso, em território russo, as forças ucranianas lançaram ataques a postos de controle na região de Bryansk, matando um soldado e ferindo 8 outros no posto de Troebortnoy. Outro ataque de drone na área de Pogar resultou na morte de um soldado russo. Estes ataques são um reflexo das novas táticas ucranianas de usar drones para realizar operações de alta precisão em território adversário. A estratégia de atacar alvos de importância estratégica, como postos de controle e pontos de abastecimento, tem sido um marco nas operações ucranianas. Isso não só enfraquece as defesas russas, mas também envia uma mensagem clara de que a Ucrânia é capaz de agir no coração do território russo. No cenário político, surgem novas possibilidades. O governo ucraniano, em declarações recentes, indicou a disposição de negociar uma troca de território com a Rússia. A proposta envolve ceder terras na região de Kursk, na Rússia, em troca de áreas atualmente ocupadas pela Rússia em território ucraniano. Isso abre uma nova frente diplomática, com o papel dos Estados Unidos sendo fundamental na mediação dessas negociações. Com garantias de segurança dos Estados Unidos, a Ucrânia poderia abrir espaço para um possível acordo de paz. Essa proposta poderia mudar radicalmente a dinâmica do conflito, trazendo à tona questões sobre a viabilidade de um acordo duradouro. Contudo, as forças ucranianas enfrentam desafios complexos. A guerra em áreas ocupadas é um ambiente cheio de incertezas e riscos. A retórica diplomática e os ataques militares devem ser equilibrados com a gestão de recursos limitados e a inteligência de campo. A pressão para manter a resistência em áreas-chave, enquanto se realiza contra-ataques em território russo, exige um planejamento estratégico minucioso. A habilidade de identificar e neutralizar alvos de alto valor no território inimigo tem sido uma chave para os sucessos ucranianos, mas também coloca em risco a integridade das linhas de frente e os recursos disponíveis. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e compartilhar este vídeo com amigos para manter todos atualizados sobre os maiores conflitos internacionais. Até o próximo vídeo, onde vamos continuar acompanhando de perto o desenrolar da guerra e os impactos globais. A guerra na Ucrânia continua a se intensificar, com batalhas ferozes e reviravoltas estratégicas que podem mudar o rumo do conflito. Nos últimos dias, a frente de Pokrovsk se tornou palco de uma derrota significativa para as forças russas que tentaram avançar, mas foram severamente repelidas pelas tropas ucranianas. O batalhão Força da Liberdade, que faz parte da Brigada Rubej, da Guarda Nacional da Ucrânia, foi responsável por frustrar essa ofensiva, destruindo veículos blindados russos e deixando uma unidade inteira de infantaria exposta e vulnerável. O resultado foi a quase total eliminação dos soldados russos
que participavam da investida. Além disso, a aviação ucraniana utilizou armamentos de precisão para atacar e eliminar um grupo de assalto russo que estava escondido em um túnel ferroviário. O uso de bombas guiadas AASM-250 Hammer provou mais uma vez a importância da tecnologia moderna no campo de batalha. Outro fator que tem sido devastador para as forças russas é o uso de drones por parte da Ucrânia. Um trecho de aproximadamente 1,5 km entre as localidades de Pustinka e Hrihorivka, próximo a Selidov, se tornou um verdadeiro corredor da morte para os invasores. Cerca de 35 veículos foram destruídos nesse pequeno trecho, tornando qualquer movimentação russa na região extremamente perigosa e custosa em termos de vidas e equipamentos. Mas o que tudo isso significa para o futuro do conflito? Será que a Ucrânia está finalmente conseguindo virar o jogo contra a Rússia? Será que estamos testemunhando um ponto de inflexão na guerra? Desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, a Ucrânia enfrentou desafios extremamente difíceis. Inicialmente, as forças russas conseguiram avanços significativos em várias frentes, chegando até mesmo aos arredores da capital Kyiv. No entanto, a resistência ucraniana, aliada ao apoio ocidental, conseguiu reverter grande parte dos ganhos territoriais russos ao longo do tempo. Após as retiradas de Kyiv, Kharkiv e Kherson, a guerra entrou em uma nova fase. A Rússia passou a concentrar seus esforços no leste e no sul da Ucrânia, buscando consolidar seus avanços na região de Donetsk e Zaporizhia. No entanto, a resistência ucraniana e o uso de tecnologias modernas têm dificultado os avanços russos. A Batalha de Pokrovsk é um reflexo dessa nova fase do conflito. A Rússia tenta avançar e tomar posições estratégicas na região, mas enfrenta uma defesa bem organizada e altamente equipada. Além disso, a capacidade ucraniana de realizar ataques de precisão e utilizar drones em larga escala tem causado enormes perdas às forças invasoras. Nos últimos dias, uma série de eventos ocorreu na linha de frente, demonstrando tanto a capacidade defensiva da Ucrânia quanto as dificuldades da Rússia em manter seus avanços. As forças russas tentaram romper as linhas defensivas ucranianas em Pokrovsk, mas foram severamente repelidas pelo batalhão Força da Liberdade. Durante essa tentativa de avanço, os soldados russos foram emboscados e seus veículos blindados destruídos, deixando a infantaria completamente exposta. Sem proteção e em campo aberto, quase todos os soldados russos foram eliminados. Além da derrota terrestre, os russos também sofreram um duro golpe aéreo. A Força Aérea da Ucrânia identificou um grupo de assalto russo escondido em um túnel ferroviário e realizou um ataque de precisão utilizando as bombas guiadas AASM-250 Hammer. O resultado foi devastador para as forças russas, que perderam mais tropas e ficaram incapazes de lançar uma nova investida na região. A movimentação de tropas e equipamentos russos também se tornou um desafio cada vez maior. Na estrada entre Pustinka e Hrihorivka, perto de Selidov, a Ucrânia utilizou drones para destruir aproximadamente 35 veículos e um blindado russo. Esse trecho de 1,5 km se tornou uma zona de risco extremo para os russos, impossibilitando o transporte de suprimentos e reforços de maneira segura. As Forças Armadas da Ucrânia realizaram uma bem-sucedida operação ofensiva e conseguiram retomar posições importantes. Soldados da 68ª Brigada realizaram uma investida que empurrou as tropas russas para fora do assentamento de Dachensky e recuperaram o controle da zona industrial de Vodiane Druha. Entretanto, as forças russas estão tentando se entrincheirar na região da rodovia Pokrovsk
Konstantinivka, o que pode indicar que Moscou pretende consolidar uma nova linha defensiva para tentar impedir novos avanços ucranianos. As batalhas em Pokrovsk envolveram várias forças estratégicas e atores relevantes dentro do conflito. O exército ucraniano tem mostrado grande resiliência e capacidade tática ao utilizar equipamentos ocidentais de forma eficiente. O uso de drones, munições guiadas e blindados como o M1A1 Abrams tem permitido às tropas ucranianas compensar sua inferioridade numérica. Apesar de ainda contar com uma força militar numerosa, a Rússia continua enfrentando desafios logísticos e operacionais. O alto número de perdas na região de Pokrovsk sugere que as ofensivas russas continuam sendo lançadas sem planejamento adequado e com pouca consideração pelas baixas sofridas no processo. O apoio ocidental é crucial para a Ucrânia, mas o recente congelamento de fundos nos Estados Unidos pode prejudicar futuras operações militares e iniciativas de documentação de crimes de guerra russos. A derrota russa em Pokrovsk reforça uma série de tendências importantes no conflito. O exército russo continua enfrentando dificuldades para avançar sem sofrer perdas massivas. A Ucrânia tem demonstrado que ainda pode realizar contra-ataques bem-sucedidos. O papel dos drones e ataques de precisão está moldando a guerra moderna. A incerteza sobre o futuro do apoio ocidental pode impactar as estratégias ucranianas a médio prazo. O futuro do conflito dependerá de vários fatores, incluindo a continuidade do apoio ocidental, a capacidade russa de reorganizar suas forças e a evolução das táticas no campo de batalha. Se a Ucrânia conseguir manter essa eficiência defensiva e ofensiva, poderá recuperar ainda mais territórios nos próximos meses. A guerra ainda está longe de um desfecho definitivo, mas a Batalha de Pokrovsk prova que a Ucrânia ainda tem cartas importantes para jogar. O que você acha que pode acontecer a seguir? A Ucrânia conseguirá manter essa vantagem? Deixe sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu quero que você comente aí embaixo sua opinião. O que você achou do que foi dito, visto e ouvido aqui nesse vídeo. Sua opinião é de tamanha importância para nós, para que a gente possa estar melhorando o conteúdo dia após dia. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Tamo junto e até a próxima! Olá, queridos telespectadores, sejam bem-vindos ao Front Brasil.